E finalmente estamos de volta, pessoal, com o nosso podcast. Depois de quase aí 7 meses, né, Fê, do nosso último episódio. Foi em dezembro do ano passado. Equipe nova, cenário novo, pessoal, né, sangue novo na área aqui. E pro tema de hoje, pessoal, trouxemos essas duas pratas da casa, Lívia e Felipe. Felipe já é velho de guerra com a gente, já tem vídeo, já tem 2 ou 3 podcasts, Fê? 2. 2 já? Terceiro já? Já pode pagar uma conta na hora que você sair, então. Lívia, primeiro vídeo com a gente. Primeiro vídeo da vida, né, Lívia? É o primeiro da vida. Tá nervosa ou não? Pouco. Ah, assim mesmo. Pessoal, o tema de hoje, o que não te contam sobre empreender. Lívia, se apresenta, pessoal, conta um pouquinho da sua história com o empreendedorismo. Olá, pessoal. Meu nome é Lívia, tenho 22 anos. Sou recém-formada em Ciências Contábeis e minha família é proprietária de 2 empresas, sendo elas distintas, uma comércio, que é uma sorveteria, e uma empresa prestadora de serviço, que é de transportes. Vai lá, Fê, o pessoal já te conhece, mas se apresenta aí pra quem tá chegando agora. E aí, galera? Meu nome é Felipe. Eu tenho uma pizzaria aqui na cidade. E estamos aí na luta, né? Você empreende há quanto tempo, Fê? Eu há 5 anos, mais ou menos. 5 anos com você e o Rafa. Isso. Vocês, Lívia? Já faz mais de 10 anos. Pessoal velho de casa aqui. Eu há 8 anos. Bom, os dois, eles trabalham com a gente, só para sintonizar um pouquinho, pessoal. Os dois trabalham com a gente, então eles vivem os dois lados do empreendedorismo, né? Tanto o lado da contabilidade, quanto o lado do empreendedor de fato. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, pessoal, como empreendedor, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram até agora? Qual a experiência que vocês têm para compartilhar com o pessoal? Pode começar, O Lívia. desafio até hoje. Eu acredito que a maior dificuldade no ramo do comércio é lidar com pessoas, né? As pessoas diversos tipos de gostos, então nenhuma vai ser igual à outra. Uma vai gostar de um tipo, outra de outro, e para você agradar todo mundo, você tem que estar disposto a sempre procurar evoluir, sempre dar o melhor que você tiver. E eu acredito que cada dia é uma coisa diferente que surge. Sempre vai ter um problema novo. Você tem que se reinventar todo dia para conseguir tocar aí sua empresa. Não é fácil essa vida, não. Todo mundo só vê a parte boa, né? Mas a parte ruim, ninguém expõe. Todo dia problema, pessoas, contas e por aí vai, né? Cada dia um 7-1 diferente? Cada dia um 7 diferente. É por aí, né? A gente vive isso aqui também. A Lívia falou uma questão interessante da parte de pessoas. Muitas vezes o pessoal que está iniciando tem essa dificuldade, né? Em contratar, quem contratar, depende a função que a pessoa vai fazer, a pessoa não consegue, né? O empreendedor não consegue distinguir o que ele precisa para trazer na pessoa que ele vai contratar. Vocês tiveram essa dificuldade de contratação? O Fê, acho que gira um pouco menos de funcionário, não sei o pessoal de lá da sorveteria, quanto tempo está trabalhando, como que é a contratação quando vocês vão fazer? Pode ir pra... Tá um jogando a bola pro outro aqui, né? A contratação é sempre um parto, né? É complicadíssimo você conseguir pessoa que tenha o perfil da empresa, conseguir pessoa que esteja realmente disposta a ficar engajada com a empresa, né? A entregar o que a empresa precisa. E isso é a maior dificuldade, né? Para a empresa em si. Não sei se lá na sorveteria vocês têm também. É sempre a mesma coisa, né? Eu acredito assim que hoje, principalmente no ramo do comércio, as pessoas querem um trabalho, mas no horário que elas querem, com o salário que elas querem, da forma que elas querem. Não vê que é a necessidade da empresa que a contratação está seguindo ali. Ela precisa de um horário mais flexível, porque um comércio, muitas das vezes você tem hora para abrir, mas você não tem hora para fechar.
Então, entra tudo isso na hora da contratação também. E cai também na situação de, às vezes, o empreendedor acabou de abrir e ele não sabe, nem ele sabe o que ele precisa fazer, né, para ele conseguir buscar na pessoa. E às vezes contrata uma pessoa errada, fica um tempo com essa pessoa, 1, 2 anos, para entender e ver que contratou errado e demora para demitir, cai em toda aquela problemática, tanto de entrega, de engajamento, quanto de custo de contratação, rescisão, manter um funcionário errado. Acredito que seja uma das situações que o pessoal mais peca aí nesse ponto, né? Recentemente a gente teve contratação de 3 pessoas aqui, né? E na equipe são 3 novos integrantes. A Lívia já tá com a gente há uns 3 anos, Lívia? Parece, né? Quanto tempo faz que você tá aqui? Vai fazer 3 meses. 3 meses, pessoal. Ela engajou tanto com a equipe, né, Fê? Que parece que ela tá aqui já há uns 3 anos. Por isso que eu sempre brinco disso. Mas é 3 meses só. E foi difícil, né? É difícil, a gente. Sempre é difícil fazer a contratação. A gente tá hoje com 11 pessoas aqui. Mas toda vez que fala de contratar, é um problema. Dá aquela dor na espinha, né? Já. Outra vez. Já começa a pensar em quem você vai chamar e é sempre difícil. E a gente vê, né, uma reclamação geral do pessoal, a questão de mão de obra qualificada. E outra dificuldade é qualificar quem chega, né? Porque você sempre precisa contratar na hora de mais urgência. E você não consegue trazer pessoas com experiência para você contratar a hora que você, antes de precisar, isso tem um custo. E aí, como você encara, Fê, a contratação? Você contrata quando realmente já está precisando ou você trata como um investimento? Contrata para crescer ou cresce para contratar? Então a gente sempre tenta ter previsibilidade na contratação, mas não sei, é um processo ainda meio falho. Porque no dia a dia, na correria, a gente não consegue pensar, sei lá, uns 3 passos adiante para já prever essa contratação e acertar. A gente espera a necessidade e contrata a partir daí. É errado? Completamente, mas... De toda forma, né? Principalmente por ser uma empresa pequena, né? Então a gente tem que desempenhar várias funções. A gente tem que ser caixa, a gente tem que fazer entrega, a gente tem que atender o financeiro, enfim. É interessante esse ponto. Mesmo tendo... Quantos funcionários tem no rancho? Temos 22? um pouquinho menos. Sei lá, acho que a equipe tá nos 10. 10 pessoas. Quantas pessoas tem É fixa no grupo hoje. empresarial lá? E sempre estão indo, são 4 hoje. Mas sempre precisa chamar mais pessoas, principalmente aos finais de semana, né? Finais de semana, feriado, o movimento aumenta. Eu acho que o meu comércio da Lívia É meio parecido, né? é esporádico, assim, fim de semana aumenta muito o movimento. Dependendo do tempo também. Né? Influencia Tem bastante isso. também. A gente tem mais esse fator pra pensar. Fator tempo, assim... Se vai fazer... Vai chover, vai se chover. faz frio, se muito frio, se muito calor, isso Exato. não influencia, né? Mas olha que interessante, pessoal. Mesmo tendo 10 funcionários, 4 a 5 funcionários, a gente tem 11, sempre tem essa dor, né? Você nunca, assim, você não consegue estar totalmente de fora do negócio para você pensar 100% estratégico. Sempre vai ter algo operacional na sua mão. Isso acontece muitas vezes porque falta margem de lucro, a concorrência grande, e você sempre tá, né? A gente luta para que não, mas vez ou outra sempre tá apagando algum incêndio, né? Sim. É a vida do empreendedor, é apagar incêndio. E do outro lado, a gente falou do lado dos lados empreendedores e agora do lado contadores. O que vocês veem de dificuldade nas empresas que eles trazem pra gente?
Acredito que pagar impostos. Esse É é unânime. todo lugar que vai, tem alguém reclamando de pagar imposto. Você tá trabalhando, alguém vem reclamar de pagar imposto. Você tá na rua, alguém também tá reclamando do imposto. É um assunto que todo lugar que você vai ouvir alguém falando. Já te perguntaram da reforma tributária ou não? Não, ainda não. O pessoal acha que a gente já tem que saber a reforma tributária como legislador, né? E nem funcionou ainda. Por aí, nem votou, né? Nem passou pelo Senado ainda. Então, o que o empresário tem que entender é que ele tem um sócio, esse sócio é o nosso governo. Por exemplo, uma empresa do Simples, um comércio, ele começa com a alíquota de 4% sobre o faturamento. Então, se você faturar 100 mil no primeiro mês, 4 mil vai ser do governo, independente se você teve lucro ou não nessa venda, né, Marcelo? Isso, no Simples Nacional é assim que funciona. É por isso que é até interessante ter um capital de giro, né? Principalmente no começo do comércio, da empresa que você abrir. Porque nem sempre você vai abrir e vai ter um lucro de cara e todo mundo vai no seu comércio e suas expectativas vão se superar. Muitas das vezes você vai trabalhar para só pagar a conta. Né? É o dia pra pagar aquele dia, né? Todo dia tem que vender de novo, né? Não tem jeito. Exatamente. E com esses giros vai tendo estoque. Acho que pro serviço é mais fácil nesse aspecto, porque não precisa repor estoque, né? É só a mão de obra. É um pouco mais simples. O retorno é mais rápido, né? Isso. Bem que hoje a mão de obra não tá fácil. Pois é, voltamos no quesito pessoas. Minha família tá naquela luta para achar mão de obra, porque no transporte não acha pessoas qualificadas, não acha pessoas que queiram aquele serviço, porque é um serviço que exige sacrifício, o horário não é bom, mas é um trabalho como todos os outros, né? Realmente tá falta geral, né? Percebe, pessoal, que assim, o pessoal que tá assistindo a gente, de repente tá iniciando um negócio. Com certeza todos eles sentem essa mesma dor. Contratação, imposto, capital de giro. Por mais que seja uma atividade simples, como o transporte, a sorveteria, a questão do restaurante, algumas funções nossas, mesmo assim você não encontra pessoas. Tem essa dificuldade. A gente está falando de capital de giro. O Fê adquiriu a empresa. Sim. A sua parte, né? O Rafa, ele já estava na empresa. Então você já iniciou. Com a empresa rodando. Você montou no trem andando, né? Isso. Sua família, pessoal, adquiriu ou abriu uma nova? Então, na verdade é assim. Os meus bisavós tinham sorveteria há muitos anos atrás. E tanto que o meu pai começou de menino, vendendo sorvete na rua. E quando a nossa família precisou e viram que realmente gostava daquilo, meus pais resolveram abrir uma sorveteria do zero. Tanto que era no endereço perto da minha casa, para não pagar aluguel, entra tudo isso, né? Porque é uma despesa a mais. Só que aí chegou uma hora que empacou, o negócio não ia. E o meu pai sempre foi assim, sempre deu a cara a tapa e vamos ver o que dá. E ele falou, não, vou sair daqui, vou pagar aluguel e vou abrir. Sem capital de giro, né, não é o correto. Mas assim, graças a Deus deu muito certo. De cara, assim, o negócio foi às alturas. No primeiro dia, superou vendas que nunca tinha tido no outro endereço. Tanto que hoje são 2 unidades, uma na Serra e outra aqui no centro. E graças a Deus está indo muito bem. Tem as dificuldades, né? Todo mundo vai ter, principalmente no ramo de sorveteria, agora no inverno. Você precisa ter um caixa, porque no inverno você precisa trabalhar para manter só os gastos.
e você precisa arcar com as despesas no final do mês, funcionário, imposto, e não vende tudo que precisa. Tanto que é sempre bom ter uma inovação também ali, lançar alguma coisa para o pessoal ter interesse, né, de estar comprando. Por mais que reduza um pouco o número de funcionários, ou não chega a reduzir? Não, tem que reduzir. Reduz. Mesmo assim, ainda precisa de funcionários, né? Precisa, não dá para ficar sem. Então vocês têm demissão e contratação Os sempre. famosos contratos de verão. Sempre. E lá, Fê? Quando você iniciou, você levou capital de giro? Já foi só aquisição? Como foi? Foi só aquisição. A empresa já tinha... É que assim, eu entrei no lugar de um outro sócio do meu irmão, né? Então eu comprei a parte dele. A empresa já estava girando. Já tinha um certo capital. E a gente só deu segmento. É claro que tive que inovar, tive que pôr sistema, tive que inserir novos produtos. Tive que reinventar o negócio, né? Porque tava meio que estagnado, sabe? Ficava naquilo, dava pra pagar as contas, tirava o salário. Era isso. Não tinha expectativa de crescimento. Aí, para ter o crescimento, a gente teve que mudar várias questões lá. E né, pegando o gancho nesse ponto, de mudança, inovação, a gente passou por uma mudança aqui no escritório, né? Vindo de outro endereço para cá. Isso foi no auge da pandemia, né? Que a gente fechou o contrato para vir para cá. Gerou uma instabilidade, uma insegurança, um medo de vir para cá. E lá atrás isso pesava muito, né? Vou, não vou, ainda mais em época de pandemia. E você nunca tem aquela certeza, né? Empreender é realmente admitir alguns riscos, né? Tomar alguns riscos e viver de risco em risco. Não tem outra forma, né? Sim, o que você tenta é mitigar o risco, né? Isso. Você faz o possível para ter um risco calculado, mas tem fatores que não estão a seu alcance. Por que eu trouxe esse ponto? Porque às vezes a pessoa ela faz muito bem a função dela como CLT. E quando ela sai de CLT e passa a empreender, tudo muda. Sim. Por mais que você faça a mesma função. De repente você era funcionário de uma empresa e você adquire essa empresa. Muda tudo. É tudo muito diferente. E aí, se você não está disposto a conviver com essa questão de risco, você vai travar o seu negócio. É por isso que nem todo mundo... sabe, tem aquele encanto, tem que empreender e tal, mas nem todo mundo nasceu para empreender. Às vezes a pessoa não consegue lidar com o risco. É que nem investir na bolsa, não é para todo mundo. É um investimento bom? Mas a pessoa tem que entender que vai ter oscilação, vai subir, vai cair, e a pessoa vai ter que estar centrada e manter o investimento dela, não pode desesperar. Então a gente cai nessa questão de planejamento, né? Não é só porque você faz um serviço bem feito, você vende um produto, você é bom de venda, você fabrica um produto bom, que na hora que você for empreender, é certeza que vai dar certo. A certeza a gente não tem. Nunca, vamos dizer assim, né? Tanto que, depois de quanto tempo você mudou o rancho? Já tava há 8 anos. 7, 8 anos. Depois de 8 anos, então já estava consolidado, né? A empresa. E mesmo assim, na mudança, surgiu muita dúvida, né, Fê? Surgiu, porque foi também logo depois da pandemia, né? E aí o seu segmento foi afetado direto. O meu ramo foi um dos mais afetados. E a gente teve, principalmente aqui na cidade. Por contar o período, ficou praticamente 1 ano e meio fechado. O que, no final das contas, foi, entendam, bom, porque a gente aumentou o delivery, uma coisa que era bem fraco, a gente não tinha muito, aumentou pra caramba. Então,
de uma dificuldade surgiu uma oportunidade. O delivery era uma coisa que os meus pais estavam tentando implantar um pouco antes da pandemia. E com a pandemia o negócio estourou. Foi e ficou até hoje. Eu acho que até então um delivery numa sorveteria era meio que impensável, né? O Exatamente. pessoal tava ainda naquela ideia de abrir e o pessoal chegar e consumir. E aí vem a pandemia e muda tudo. Mudou tudo. E a única certeza que se tinha é que se queria continuar com o negócio, que a gente nasceu por aquilo e faz o que gosta. E aí você tem que lutar pra ficar vivo. Tanto que hoje tudo é delivery, né? Hoje tudo é delivery. Eu falo, né? Faz tempo que eu não vou no rancho, mas é sempre o rancho que vai em casa. Então tem muito essa questão de planejamento. Então, muitas vezes, o que a gente vê bastante, falando agora como contador, pro pessoal que geralmente procura a gente. A pessoa, ela abre sem capital de giro, normal. Então, a prova dos dois aqui que abriram sem. Eu também abri sem capital de giro. Abre sem planejamento, né? E aí, de repente, se você escolhe, você vai abrir uma sorveteria e abre no inverno, é improvável de dar problema, né? E aí você abre num período errado, aí então você não tem capital de giro, abre num período errado ou não faz o planejamento, abre um negócio errado ou no lugar errado, numa época errada, enfim. Isso tudo te complica. E aí você vai arrastando esse negócio e esse problema vai crescendo, né? Então, assim, o que o Felipe falou é bastante interessante, que se embelezou muito o empreendedorismo, mas nem todo mundo é empreendedor, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tem lugar para todo mundo, tanto que tá faltando mão de obra. Né? Mas o pessoal, né, embelezou muito isso, né? Enfeitou muito o empreendedorismo. Entenda, não que a gente não tá falando pro pessoal não empreender, mas tem todos esses entraves. E isso que a gente tá falando aqui é unânime. Todo mundo que vem conversar com a gente, que vai iniciar um negócio, que iniciou 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, o comércio vai aí, eu arrisco dizer, de 2, 3 a 5 anos para começar a ter um fôlego, porque você tem que comprar, vender, você tem que fazer essa gestão de caixa, o pessoal também não tem, mistura tudo pessoal, profissional. Exatamente. E aí é uma série de pequenos erros que você vai cometendo e vai complicando o teu negócio. Então a ideia de trazer tudo isso pro pessoal é que eles poderem enxergar que não estão sozinhos. A gente passa por isso todo dia, a gente acompanha várias empresas todos os dias e passamos na pele isso tudo. Eu acredito assim, né, Marcelo, que o planejamento em si, ele não custa nada, não custa caro. Você fazer um planejamento para sua empresa antes de estar abrindo, não é difícil você estudar o mercado, ver o que as pessoas procuram, fazer uma pesquisa, boca a boca mesmo, perguntar para o seu vizinho, para o seu amigo, o que eles procuram. Não é um caminho mais difícil e é uma coisa que é necessária você fazer um planejamento. Não tenho dinheiro para ter um capital de giro de início. Faz o planejamento, então, pesquisa sobre o mercado. Hoje, internet todo mundo tem em casa, tá na palma da mão. É isso aí, inicia pequeno, de repente, né? Se é um comércio, tenta iniciar, sei lá, com delivery, mede, né? Porém, se a pessoa também não tem uma gestão de caixa, às vezes ela inicia sem o planejamento, ou até faz o planejamento, começa pequeno e o negócio demanda um fluxo maior. E aí, às vezes ela não tem gestão de pagamento. Paga à vista, compra à vista e vende a prazo. Então, em pouco tempo, isso vai se comprometendo, né? Então, quando a Lívia fala de planejamento, não é só o planejamento para abrir também. Você tem que sempre estar revisitando esse planejamento e a sua organização. E é continha básica, né? Continha de mais e menos. Sim, tanto que 90% dos casos a gente resolve com planilha, né? Sim. É coisa simples. Para manter um negócio hoje em dia, você tem que estar numa evolução constante, pesquisando sempre. Não dá para parar no tempo nos dias de hoje. Porque a evolução com a internet tá muito rápido, né? Tá. Cada dia fica totalmente diferente tudo. E aí, o
pessoal que está assistindo a gente aí já estamos há quase meia hora falando aqui, dando muito susto no pessoal. E que de repente quem está pensando em começar fala, não vou nem tentar. Não, gente, é maravilhoso. Vim ver esse episódio para me motivar e eu vou deixar quieto esse negócio de empreender. E o que vocês diriam, por exemplo, para quem está pensando em começar, ouviu tudo isso, qual o principal ponto de atenção? Ó, inicia, a gente não está falando para ninguém não empreender. A gente está tentando trazer alguns pontos para que você que vai começar não cometer esses erros no seu negócio. Qual o principal ponto de atenção que vocês acham que a pessoa tem que ter no negócio que vai iniciar? A viabilidade do negócio. Hoje a gente está com uma Selic de 13,75. Um investimento aí básico, uma renda fixa, você consegue, sei lá, 1% ao mês. Esse dinheiro que você vai investir no seu negócio vai dar mais que 1% ao mês? Livre para você? Se der, já é começo, já é algo para você pensar em fazer. E fazer conta, né? Quanto que eu pretendo faturar, se o mercado adere a esse faturamento que eu pretendo ter. Não adianta eu pensar que eu vou faturar 1 milhão numa cidade que tem 10 mil habitantes e eu vou vender, sei lá, um produto de R$1. Não fecha a conta. Tem que entender sobre o negócio, né? Saber o que está abrindo, aonde está abrindo, as pessoas que vão atender. Não é difícil, né? Começa pequeno, igual mesmo o Marcelo falou. O McDonald's, por exemplo, abriu uma barraquinha de hot dog e hoje, olha a franquia que virou. Então, você tem que ter vontade, gostar daquilo que faz, porque também não adianta você só pensar no dinheiro. Tem que gostar do que faz, porque chega uma hora que você não vai querer mais saber daquilo. A hora que aparecer a primeira dificuldade, você vai falar, eu não gosto disso, o que eu tô fazendo? E se você gosta, você não vai desistir na primeira dificuldade. Você vai procurar melhorar, ver onde está o problema e tentar evoluir. E algum ponto para expor? Olha que interessante, né? A gente tá falando de negócios, o Felipe já puxou para a Selic, a Lívia também trouxe outras ideias. Então, assim, você tem que abrir, né, um pouco o seu leque de conhecimento, pesquisar, estudar não só o seu nicho de mercado, o seu negócio, mas Selic reflete, taxa de desemprego reflete, se em volta da sua cidade tem uma cultura sazonal como a nossa, reflete o tempo, a época que você vai abrir o seu negócio. Então isso tudo a gente volta no planejamento, né? Mas são pontos assim cruciais que você precisa ter em mente ali. Um ponto que eu gosto bastante de trazer para o pessoal pensar é a gestão de estoque. Vejo muito comum acontecer nas empresas, principalmente lojas aí de roupa, departamento, magazine. A pessoa às vezes está no digital, está vendendo bem, está sob demanda, está com uma cadência de vendas legal. Vou abrir o meu negócio físico. Se eu vou abrir o meu negócio físico, eu tenho que atender todo mundo. Nem sempre. Mas a pessoa tem essa visão. E de repente ela enche a loja com estoque para pagar a prazo, muitas vezes. E o que ela traz para a loja não agrada o público dela. De repente, o público que ela vai... o público que vai na loja física é diferente da loja digital. E aí você compra pensando em quem você já atende e quem vai frequentar a sua loja, de repente, é outro público. E aí você está com o estoque cheio e o caixa vazio. E aí você não tem fôlego até isso tudo girar, o estoque fica parado, você vai daqui 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, queimar aquela mercadoria a preço de custo. E aí a gente corrige a Selic que o Fê trouxe pra gente no começo. E aí você perdeu dinheiro. E nesse período você teve que pagar aluguel, teve que pagar funcionário. Seu banco ficou no limite cheque especial, aí você pagou 13 e deixou de ganhar 13 e aí a perca já tá com quase 30 e assim vai. Então eu acho que o estoque é um ponto que você tem que ter muita atenção de início, né? Principalmente o pessoal que vai iniciar direto ou tá digital e vai partir para o presencial.
algumas coisas podem mudar nesse caminho. Só que é um dinheiro parado, né? Dinheiro parado. É bastante comum a gente fazer. Às vezes a pessoa vem, Marujo, eu quero fechar a empresa porque eu não sei onde está meu dinheiro. E aí a gente faz um balanço, continha de padeiro mesmo. Só para a pessoa. Até porque eu procuro fazer algo fácil para a pessoa conseguir olhar e entender onde está o problema. E, sei lá, na grande maioria das vezes, o problema está no estoque. Acredito que para a maioria das empresas, um grande ramo aí, estoque não é vantajoso, né? Sim. Porque realmente hoje a logística tá muito próximo. Então, de repente, o seu fornecedor consegue te trazer amanhã esse produto. Então, é melhor você trabalhar com o estoque do teu fornecedor. Se você vai comprar e está comprando à vista e tem a possibilidade de comprar a prazo, trabalhe com o crédito do teu fornecedor. Né? Então, essa gestão são pequenos pontinhos, mas que fazem diferença. Mas daí a pessoa tem que tomar cuidado para não gastar o dinheiro que ela comprou a prazo. Sim, aquela questão do olhar a gaveta e tá cheio de dinheiro meu, né? Exato. E ainda Tá tem que pagar seu sobrando, né? fornecedor. Vamos lá. Tem que ter uma gestão do dinheiro. É por isso que o comércio ele demora mais Para ver o para resultado. ver o resultado. Não que do serviço onde você não tem que fazer essa conta, você tem que fazer também, porque você também tem custo. Você tem a sua mão de obra, o seu tempo, o seu material que você empregou, o seu funcionário para pagar. Você também tem os custos, mas você não precisa repor um produto, né? Então, quando você vende no comércio, principalmente, por exemplo, questão de inadimplência. Se você vende, faz uma venda mal feita e não recebe, você perde o produto que estava no estoque. Você tem que comprar um outro produto. Então, o seu caixa saiu 2 vezes. E aí, tem que esperar esse produto ser vendido para você repor o seu caixa, para aí você tirar o lucro. E ainda nesse meio tempo teve os impostos. De repente já nem tem mais lucro, É. né? Em meio a tudo isso. Porque assim, seriam 2 impostos. Né? Um na venda que não recebeu e outro na outra venda. A gente fala também nessa questão de impostos, né? Também não sou adepto a pessoa pagar impostos, né? Eu sei que é sempre um calcanhar de Aquiles de todo mundo. Mas o pessoal também, a gente está falando em questão de risco, o pessoal se arrisca muito. Né? Então a gente vai sempre lidar com risco, mas você tem que sempre dosar esse risco. Muitas vezes o pessoal está com risco de 90%, Sim. 95%, 99%. Aí é muito alto. Então você precisa ir dosando esse risco. E aí depois de tudo isso, todas essas pedradas que o pessoal trouxe aqui hoje, mas na ideia de construção, né, de um problema construtivo para ensinar o pessoal, para quem já passou no caminho das pedras, onde você vai pisar. Que recado vocês deixam para quem tá sufocado aí, saturado e quer desistir? Não vale falar desista. Galera, senta, pensa um pouco, faz conta. Vamos pôr o trem no eixo de novo. Não adianta querer atropelar tudo que não vai dar certo. Faz conta direitinho que você pruma o negócio de novo, né, Marcelo? Volta. O negócio volta pros trilhos de novo. Volta. O começo é o mais difícil, né? Mas depois também que pegou o jeito, aí se você realmente tá naquilo que você gosta, fazendo com amor, com carinho, com dedicação, tem tudo para dar certo. Tem até uma frase, né, que falam mais ou menos assim: você precisa vender uma experiência, não um produto, porque isso pode fazer toda a diferença. A experiência do cliente. A gente, inclusive, até tem um podcast sobre isso, foi muito legal, a questão da experiência do cliente. Realmente é algo que diferencia o seu produto. Você agrega mais valor, né? Você consegue vender até por um preço maior, né? Quando você agrega isso. As pessoas hoje enchem os olhos com um diferencial, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, no que o seu cliente vai querer receber. Aquela máxima, se você comentou, trabalhe com o que gosta, né?
Aquela máxima de trabalhe com o que gosta e não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, é verdade ou não? Aí que você vai trabalhar mais. Essa história é O dono fake. é sempre o que mais trabalha, não adianta. É o que tem que chegar mais cedo na empresa, é o que sai mais tarde, é o que paga mais conta. E no final, as pessoas vêm de fora, não vê o que o dono passa por dentro, né? Não sabe a história, o real, como funciona. Eu acho que por isso que muitas pessoas desistem, né? Começam, mas não têm ideia do que é, na verdade. É que eles acham que quem vai empreender vai ficar atrás da mesa só ganhando dinheiro, só né? contando Só contando as notas. notas. Vai gastar o dedo de contar a nota. Tem uma Tá máxima, longe disso. tem uma máxima aqui no escritório que o pessoal fala que você só entrega o pedido na cozinha. Só no meu trabalho na pizzaria, tirar o pedido da impressora e colocar lá na cozinha. Mentira, gente. A hora que vê o carrinho novo na rua, fala, nossa, olha lá. Fulano deu sorte, né? Mas não É sabe, por aí. né? Os dias que acordou de madrugada, dormiu de madrugada. Porque não dormiu pensando nas contas que tinha que pagar. Exatamente. Que trabalha aí das 7 a 1 da manhã, né, Felipe? Quando dá sorte, Quando né? dá sorte, né? E é por aí. Mas, realmente, quando você faz o que você gosta, a motivação é diferente, né? Mas que sim, o pessoal te olha e se ele conseguiu, eu consigo também. Ele deu sorte. Isso realmente... É aquela famosa frase, né? Todo mundo só vê as pingas que bebe, né? Mas ninguém vê os tombos que leva. Isso é verdade. Bom que o brasileiro tem frase pra tudo, né? Percebe, né, pessoal? Que o que vocês vivem aí, a gente vive na pele também, os três aqui, dia a dia, não tem jeito. Por mais que você tenha mais funcionários, por mais que você tenha mais tempo de empresa, por mais que de repente você tenha um pouco mais de caixa, mas as dores de barriga chegarão, não tem jeito, né? Sim. E o ideal é você manter o pé no chão, não se alavancar muito, né? Porque no Brasil, como a gente vive essa alta aí da Selic em si, o custo do crédito é muito caro. Então, se você se alavancar, vai chegar no fim das contas, você não vai ter dinheiro para pagar tudo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Sim. E essa questão de análise também, né? Houve épocas em que a Selic estava baixa, foi disponibilizado crédito barato, e de repente, mesmo que você não precisava daquele crédito, era interessante você pegar. E às vezes a pessoa é tão avessa à dívida que ela não aproveita aquela oportunidade. Então tudo é conta, tudo é planejamento, tudo é enxergar a longo prazo. Seu negócio não vai ser isso aqui para sempre, né? Tem que olhar aqui e aonde você vai chegar lá na frente. Aonde você quer chegar aí. E no caminho, vai ter pedra? Nossa, vai ter umas rochas, né? rochas. Você vai ter que estar a fim de superar todas. É isso aí. Arregaça as mangas aí, bora trabalhar. Bom, acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho do que o pessoal, né, vive. E o pessoal pensa que é só comigo, né? Isso tudo acontece só comigo, eu vou desistir porque só eu não dou certo e vai se vitimizando. Mas não, realmente é geral. E a gente tem que se dar as mãos aí e tentar, de uma forma ou de outra, conseguir atravessar tudo isso. Vocês já pensaram em desistir alguma vez do negócio? Quantas vezes? Pergunta de $1 milhão. Já pensou em desistir? Essa daí acho que é uma pergunta unânime também. Não tem aquele que no momento de dificuldade não falou, vou parar com tudo. Tanto que o transporte do meu pai é um caminho. Aí, porque como um é diferente do outro, né? São distintos. A sorveteria precisa que esteja calor para vender. E o transporte precisa de chuva para plantar. Então, um completa o outro, né? Então, você sempre tem que ter ali um meio de sair do problema, né?
Já pensou em desistir, Felipe? Nossa, todo dia. Ô, louco! Brincadeira, gente, mas é verdade. Não, quando a gente começa a ver os problemas, a gente pensa, será que eu preciso disso mesmo? Mas daí você vai ajeitando um lado, o outro e Logo passa. é só cabeça quente momentânea. Eu também confesso que já pensei algumas vezes. Será? Aí você olha pra trás e fala, nossa, será que tudo isso vale a pena? Aí você vai tomar... Eu brinco que entre um dia e outro existe uma noite e 2 banhos. Que eu tomo banho à noite e de manhã. E tudo muda. Você, de repente, um dia você vai embora com a ideia de desistir e no outro dia você chega com fogo Com mais nos olhos. gás, né? E você resolve tudo. E é bem por aí. E acho que isso acontece... É raro, mas acontece muito. Todo mundo. Acho que todo mundo tem isso. Todo Mas mundo que assim também, empreende. né? Não tem coisa melhor do que olhar pra trás e ver tudo aquilo que você conquistou, né? Eu acho que é muito gratificante. Você olhar e ver tudo que você construiu. Não tem que pague isso, né? Saber que é seu esforço, seu trabalho. Não tenho o que falar sobre isso. Acho que é a melhor sensação. Aí. Um ponto importante também é que quem está empreendendo, né, tem que ver que a empresa tem que ser rica de um dono pobre. Não adianta você querer tirar mais da empresa do que ela pode te gerar de lucro, né? É verdade. Muita empresa pobre com sócio andando de BM, né? Pois é. É por aí. Realmente você tem... Eu brinco sempre que o dinheiro não aceita desaforo, né? E nem tudo que tá no caixa da sua empresa é teu. E você precisa saber fazer essa distinção. Você tem que ter sua reserva de emergência, porque invernos virão, né, Liv? Com certeza. Pandemias virão. Pandemias virão. O Brasil é uma fábrica de crise. Logo menos a gente vai ter outro. Guerra. E assim vamos. Tem que estar preparado para tudo. Isso aí. Bom, acho que deu pra gente trazer um pouquinho do nosso dia a dia pro pessoal, né? O pessoal confortar um pouco eles, que eles não vivem esse problema sozinhos. Tamo junto. E deixa os seus arrobas na sorveteria, rancho, pro pessoal seguir e acompanhar o trabalho de todo mundo lá. @açaiteria sorveteria _ da Serra. A gente coloca na descrição do vídeo pro pessoal seguir. Meu é Nosso Rancho. E o pessoal pode passar também. Pode. É. Só não pode aquelas outras redes sociais, né? Sempre estamos postando conteúdos. Aquelas outras lá você não passa não, né? É @fepuglieiro. Meu é contadora Lívia Moraes. É o Marcelo. O meu é Marold Contabilidade, Instagram, Facebook, YouTube, site. E o meu particular, @mmarold. Show? E aí, Lívia, foi tranquilo? Como foi sua experiência? Foi melhor do que eu esperava. Que bom. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Fica ligado que, enfim, retornamos, né, Fê? E agora vamos seguir firme no nosso podcast aqui. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau. Tchau. Tchau.